Eu quero compartilhar uma palavra com todos vocês. Está no livro de Lucas, capítulo 13, versículo de número 23. Está escrito assim: E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Queridos, nos dias de hoje nós temos visto tantas coisas acontecerem em meio ao Evangelho e eu vejo que as pessoas têm mudado um pouco o aspecto da salvação, têm achado que a salvação é algo fácil, é algo simples e que é só esperar sentado e ela vai chegar. Eu quero, não eu abrir os olhos, mas deixar que você abra o seu entendimento concernente à palavra, para que o Espírito Santo de Deus possa abrir os teus olhos e também te levar a entender que a salvação é algo impossível ao homem. Quando questionado sobre quem poderia ser salvo, Jesus diz claramente que ao homem isto é impossível, mas é possível a Deus. E há muitas pessoas que estão achando que é uma coisa simples, uma coisa que não exige nada, é só ter Deus no coração, é só acreditar, é só ter fé, né, como muitos dizem, mas não é bem assim. A Bíblia fala em Efésios capítulo 2 que nós somos salvos mediante a graça, né, mediante a fé, e isso não vem de nós, é um dom de Deus. Porém, a fé que nós temos, ela vai nos levar a dar um sentido àquilo que nós cremos, ou seja, vai nos levar a fazer coisas que somente a fé pode nos levar a fazer. A fé vai nos levar a ter obras. Tiago, capítulo 2, diz claramente para nós isso, que a fé sem obras é morta, assim como um corpo sem um espírito está morto, assim também a fé sem obras é uma fé que não existe, é uma fé morta. E muitas pessoas têm achado que essa questão é só acreditar, a salvação é só acreditar. Ninguém quer se esforçar mais, as pessoas não se esforçam mais para nada. Então, um dos que estavam com Jesus pergunta para Jesus: são poucos os que se salvam? E Jesus fala: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão, mas não poderão. Isso nos faz entender que algo a impedir. Quando eu falo eu não posso, significa que algo me impede de fazer aquilo. Ou é diferente de eu falar eu não quero ou não me deixaram, né? Quando eu falo eu não posso, significa que eu demonstro uma vontade, mas sou impedido de cumprir, de realizar essa vontade. E o que tem afastado as pessoas, o que vai impedir as pessoas de alcançar, de entrar essa porta estreita e ser salvo, justamente é as suas preocupações por esse dia, é as suas preocupações diante da correria que tem se passado. As pessoas não querem mais saber de se esforçar, se esforçam para garantir o seu futuro, se esforçam para garantir o pão de cada dia, se esforçam para conquistar as coisas, se esforçam para ter aquilo que desejam, mas não se esforçam para entrarem na porta estreita, não se esforçam para andar no caminho estreito. Afinal, é um caminho de dores, é um caminho onde um esbarrão machuca, dói, um tropeção dói. Então as pessoas não querem mais sentir dor, as pessoas não querem mais pagar o preço pelo evangelho, as pessoas não querem mais pagar o preço de andar no caminho estreito. As pessoas querem um caminho mais largo, as pessoas querem se esforçar para as coisas deste mundo, e isso impede a muitos de se achegar ao reino de Deus, de se achegar a essa porta estreita e andar por esse caminho estreito. Por isso são poucos os que se salvam. A salvação não é algo simples, a salvação denota de nós um esforço. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado pela força e os que se esforçam se apoderam dele. Há muitas pessoas que não querem mais saber de nada. O cristão hoje é um cristão acomodado, um cristão que não gosta de ler a Bíblia, um cristão que mesmo tendo uma pessoa para ensiná-lo, ele não dá valor a isso, não busca ir para um estudo bíblico, não busca aprender de um culto, não busca mais nada.
As pessoas não se esforçam absolutamente para nada. As pessoas querem ter os pastores dentro das suas casas quando precisam, querem ter a palavra dentro das suas casas quando necessitam, quando sentem falta dela, mas não querem se esforçar para ter um compromisso com o Senhor, não querem se esforçar para andar nesse caminho. Eu vejo isso com muita frequência, muitas pessoas estão se acovardando e se tornando pastores como muletas, pais e mães ou até irmãos como muletas. As pessoas não se esforçam para andar com Deus, as pessoas não se esforçam para ter um compromisso com o Senhor e ficam andando atrás de pessoas assim, ou seja, não se esforçam para nada e querem que outros se esforcem para que eles alcancem o que eles querem. Irmãos, pode até ser que neste mundo aqui, enquanto nós estamos vivendo, algumas pessoas ainda se esforcem por outras e outras acabam conseguindo aquilo pelo esforço de outras pessoas, mas naquele grande dia, quando se trata da salvação, não haverá quem possa se esforçar por nós. Quem não se esforça não se apodera do reino, quem não se esforça não será salvo. Não será salvo. O esforço que nós estamos tratando, que a Bíblia nos revela, é um esforço de se manter ao Evangelho em meio ao mundo que nós estamos vivendo. Cada dia são mais escândalos cristãos, são mais pessoas se apostatando da fé, são mais desvios de conduta, desvio de caráter, heresias, enganos, e cada vez mais as pessoas estão se apostatando, desistindo da fé em Deus. Nós temos que nos esforçar ao máximo enquanto estamos aqui, enquanto estamos vivos aqui nessa terra, para entrarmos e andarmos por esse caminho estreito, porque muitos tentarão, quando as coisas de fato se apertarem, se arrocharem, como dizem, quando as coisas ficarem cada vez mais difíceis, porque estamos apenas no princípio das dores, muitos vão procurar entrar por esta porta estreita, mas não poderão, afinal, enquanto tiveram as suas vidas, não deram valor, não se esforçaram, não fizeram por merecer. Então, essas pessoas não conseguirão ser salvas. A Bíblia fala que nós estamos cada vez mais crendo, né? Muitas pessoas falam que estão crendo em Deus, né? Eu creio em Deus, eu creio em Deus. A Bíblia fala em Tiago que as pessoas, e até mesmo o próprio diabo, ele crê em Deus. O diabo chega até a estremecer. Há muitas pessoas que falam, eu creio em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Deus, mas esse crer, irmãos, não passa de uma religiosidade, não passa de uma absoluta crença só, apenas uma crença, porque a fé, ela vai nos levar a ter um esforço. Paulo diz que nenhum soldado que foi alistado para esta guerra se embaraça com os negócios desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, e há muitas pessoas perdidas com as coisas deste mundo, se esforçando cada vez mais para ter um status, para ter uma coisa, para ter uma vida boa, uma vida popular, uma vida que ostente luxo, que ostente alegria, tudo aparência, irmãos. A Bíblia fala que as coisas dessa terra passarão, mas as palavras de Deus não hão de passar. Se nós não nos esforçarmos para nos mantermos na palavra de Deus, não nos esforçarmos em aprender as coisas do Senhor, não nos esforçarmos para ter um compromisso com Deus, não nos esforçarmos para praticarmos as boas obras, para praticarmos as palavras de Deus, então, irmãos, aquilo que nós dizemos ser salvação não passa de uma mera crença que nós temos, porque a salvação ela só vai ser mediante ao esforço. Poucos se salvam, poucos. E quem se salva é por meio de esforço, não é apenas por fé, porque quem tem fé vai à luta, quem tem fé se esforça, quem tem fé faz valer a pena. É isso que Hebreus capítulo 11 mostra para nós. Abraão tinha fé e foi ali provado pela sua fé. Jacó tinha fé, foi provado pela sua fé. Todas, até mesmo a prostituta Raabe, nós vemos ela sendo citada como um dos heróis da fé ali em Hebreus capítulo 11. Por quê? Porque todos eles que tiveram fé, a Bíblia conclui lá embaixo. Então concluímos, pois, que o homem não é só justificado pela fé sem obras. Então, irmãos,
Esforça-te, esforça-te, porque ainda há tempo. Você que está ouvindo essa ministração, você que está ouvindo essa mensagem, esforça-te, esforça-te, porque serão poucos os salvos, somente aqueles que andam pelo caminho estreito, somente aqueles que se esforçam para se manter no caminho estreito. Deus te abençoe, que você possa abrir o seu entendimento enquanto ainda há tempo para ser salvo.